Há 3.000 anos a Torá já revelava algo sobre as suas escolhas que a ciência está descobrindo só agora. E isso pode mudar completamente como você toma as suas decisões. Sabe aquela sensação de que você não tem controle sobre a sua vida, de que algo mais forte sempre vence as suas boas intenções? A resposta está num paradoxo que o judaísmo resolveu milênios antes dos neurocientistas começarem a estudar o cérebro. E hoje você vai descobrir como isso muda tudo o que você sabia ou achava que sabia sobre livre-arbítrio. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra da última decisão importante que você tomou? Talvez mudar de emprego, terminar um relacionamento, começar algo novo. Agora pensa comigo, você tem certeza de que foi você quem decidiu? Ou será que o seu cérebro ele já tinha decidido antes e você só descobriu depois? Parece uma pergunta maluca, não é verdade? Mas se eu te dizer que ontem mesmo você tomou dezenas de decisões no automático, aquele doce que você comeu depois do almoço, aquela resposta ríspida, aquele projeto que você adiou de novo, quem realmente está no comando da sua vida? Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu tinha 22 anos, eu recebi uma proposta de trabalho que ia mudar a minha vida. O salário, ele era tão alto que em 2 anos e meio eu compraria um apartamento em Copacabana de frente para o mar. Agora pensa, um jovem recém-formado, família de classe média, recebendo uma proposta dessa. Qualquer pessoa diria que eu seria louco de recusar, não é verdade? Mas eu recusei. A minha família ficou chocada. Os meus amigos mais próximos, eles não entenderam nada. Falaram: Rony, você perdeu a cabeça. Uma oportunidade dessa não aparece 2 vezes. Sabe o que é mais estranho? Quando eu tomei a decisão, foi como se algo dentro de mim já soubesse. Não foi uma luta, não foi um debate interno de dias. Foi uma certeza que veio de um lugar que eu nem conhecia ainda. Hoje, 30 anos depois, eu vou te mostrar porque essa foi a decisão mais livre e, ao mesmo tempo, a mais determinada da minha vida. Tem uma coisa que poucas pessoas sabem sobre mim. Eu sou economista de formação. Eu sempre gostei de números, de análises, de lógica. Mas depois daquela decisão, eu passei anos estudando os textos sagrados. Não era por hobby, tá? Eram 16 horas por dia, 6 dias por semana. Contrariando toda a lógica. Ao invés de seguir carreira como economista, foi assim que eu me tornei rabino. E por mais de 25 anos, eu ajudei pessoas a encontrarem as suas respostas. No Rio de Janeiro, eu chegava a atender 600 pessoas por semana, presencialmente, uma por uma. Eu vi padrões, eu vi transformações, eu vi pessoas presas nos seus próprios egitos descobrirem que elas sempre tiveram uma chave. E o mais fascinante, a resposta sobre livre-arbítrio que nós procuramos, ela estava o tempo todo num texto de 3.000 anos. Nós só precisávamos dos olhos certos para enxergar. No judaísmo existe um conceito chamado de Bechirá Hofshit, livre-arbítrio, mas não é o que você pensa. Não é sobre ter controle total sobre tudo. Não é sobre o seu cérebro ser uma folha em branco. E definitivamente não é sobre ignorar as suas limitações. Bechirá Hofshit é algo muito mais profundo e ao mesmo tempo mais prático. É sobre o espaço sagrado entre o impulso e a ação, entre quem você foi programado para ser e quem você escolhe se tornar. E aqui começa o paradoxo que confunde até os maiores sábios. A Torá diz 2 coisas que parecem impossíveis de conciliar. Primeiro, Hakol Tzafui. Tudo está previsto. Deus sabe cada escolha que você vai fazer, cada decisão, cada erro, cada acerto também. Não existe surpresa para o Criador do universo. Segundo, Vehareshut Netuná,
mas a permissão foi dada. Você tem liberdade total. As suas escolhas são genuinamente suas. Você não é um robô seguindo um script. Como é que essas duas verdades podem se conciliar ao mesmo tempo? Se Deus já sabe aquilo que você vai escolher, aquele doce depois do almoço, como você pode ser livre para não escolher? Se Ele já sabe que você vai procrastinar aquele projeto importante, então onde é que está a sua liberdade? Os cientistas hoje batem a cabeça com isso, mas há 2000 anos o Talmud já tinha a resposta e ela está escondida numa história que você conhece, mas você nunca viu por esse ângulo. Eu vou te contar uma história que poucas pessoas conhecem ela completamente. Caim e Abel, os primeiros irmãos da humanidade. Você sabe como termina. Caim mata Abel, primeiro assassinato da história, mas o que aconteceu antes revela tudo sobre livre-arbítrio. Os dois irmãos, eles trazem oferendas para Deus. Abel traz o melhor do seu rebanho, as primeiras crias, as mais gordas. Caim traz frutas, não as melhores, só frutas. Deus aceita a oferenda de Abel e rejeita a de Caim. E aqui Caim fica furioso. O texto diz que o seu rosto caiu. Ele ficou com raiva, com inveja, um ódio crescendo. Mas agora vem a parte que muda tudo. Deus aparece para Caim. Pensa nisso. O Criador do universo, que sabe tudo o que vai acontecer, ele vai conversar com alguém prestes a cometer um assassinato. E o que Deus diz? Por que você está irritado? Por que o seu rosto caiu? Se você fizer o bem, isso não vai ser aceito, mas se você não fizer o bem, o pecado está na sua porta, desejando conquistar você. Para e relê isso. Deus está dizendo, eu sei que você está prestes a fazer algo terrível. O impulso está aí na porta, como se fosse um animal selvagem esperando para te atacar. Mas você pode dominá-lo. Agora, conecta com a neurociência moderna. Os cientistas, eles descobrem que o seu cérebro toma decisões em 0,5 segundos antes de você ter consciência delas. Parece que isso é uma prova que nós não temos livre-arbítrio, correto? Errado. Olha só o que Deus disse, o pecado está à sua porta. Ele não disse dentro de você, ele não disse você é o pecado, ele disse está na sua porta. Aquele impulso de 0,5 segundos que os neurocientistas detectam é exatamente isso. É o pecado batendo na porta, é o impulso chegando, a vontade se formando. Mas entre a porta e a ação, entre o impulso e o movimento, existe você. Caim tinha o impulso, o ódio, ele estava na porta, mas Deus deixa claro, ele podia escolher não abrir a porta. E aqui está a parte mais profunda. Se não existisse livre-arbítrio, então por que Deus perderia tempo avisando Caim? Seria como avisar um dominó para ele não cair. Não tem sentido nenhum. O aviso só faz sentido porque Caim podia escolher diferente. O futuro, ele estava previsto sim, mas ele não estava determinado. Entre o impulso na porta e a pedra na mão de Caim, existia um espaço, o espaço da escolha. Pensa comigo na lógica do que eu vou te falar. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe de passado, presente e futuro. Para ele, a sua vida inteira é como um filme que ele já assistiu. Então, por que ele perde tempo conversando com Caim? Porque eu aviso. Seria como se você estivesse assistindo o Titanic pela 10ª vez e gritar pro Jack não morrer. Isso seria inútil, não é verdade? O filme não muda. A menos que exista algo fundamentalmente diferente acontecendo aqui. Algo que até os maiores filósofos lutam para entender. E se o fato de Deus saber o final não significa que o final está determinado. E se existem infinitos futuros possíveis e Deus conhece todos eles. Mais perturbador ainda. E se Caim
podia ter escolhido diferente, mas não escolheu. E se cada um de nós, agora mesmo, ele está numa encruzilhada invisível entre infinitos futuros possíveis. O Talmud, ele diz algo impressionante. Tudo está nas mãos dos céus, exceto o temor ao céu. Traduzindo de uma forma mais clara, Deus controla tudo, a chuva, a economia, a sua genética, a sua família, tudo, exceto uma coisa, as suas escolhas morais, quem você decide ser. Isso não é filosofia abstrata, isso muda tudo sobre como você vive cada momento. Em 1983, um neurocientista chamado Benjamin Libet, ele fez um experimento que abalou o mundo. Ele conectou eletrodos na cabeça de voluntários e ele pediu para moverem a mão quando quisessem. O resultado, o cérebro mostrava atividade elétrica 0,5 segundos antes da pessoa ter consciência de que ela queria mover a mão. Parecia uma prova definitiva. Não existe livre-arbítrio. O seu cérebro decide depois que você acha que decidiu. Mas espera, lembra do que Deus disse para Caim? O pecado está à porta, não dentro, a porta. Aqueles 0,5 segundos que Libet descobriu é exatamente o pecado chegando na porta. É um impulso se formando, é a vontade surgindo do nada. Mas aqui está o que os cientistas não gostam de admitir. Entre o impulso elétrico e a ação final existe um espaço. Pequeno, mas ele existe. Viktor Frankl, ele foi sobrevivente do Holocausto. Ele disse algo muito profundo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Ele descobriu isso em Auschwitz, no lugar mais determinista possível, onde cada momento era controlado pelos nazistas. Ele encontrou o último espaço de liberdade, o espaço interno. O impulso bate na porta, 0,5 segundos. Você percebe o impulso, mais 0,3 segundos. Você age ou não age, aí está a sua liberdade. Milissegundos que definem quem você é. Agora eu vou te contar sobre o maior experimento de livre-arbítrio da história, o êxodo do Egito. O povo judeu ficou 210 anos como escravos. Não foram simplesmente alguns anos ruins, foram gerações. Crianças nasceram escravas, cresceram como escravas e morreram escravas. O Egito não era só um lugar, era uma mentalidade, era uma programação mental tão profunda que ele definia cada aspecto da existência. Então Moisés aparece, 10 pragas, o mar se abre, liberdade. Em um dia eles podem sair da escravidão. Mas sabe o que aconteceu? No primeiro desafio, falta de água, eles quiseram voltar. Pelo menos no Egito a gente tinha comida. No segundo desafio, a mesma coisa. No terceiro, no quarto. Sabe por quê? Porque existe uma verdade brutal. Deus tirou o povo do Egito em um dia, mas ele precisou de 40 anos para tirar o Egito do povo. 40 anos. Uma geração inteira que teve que morrer no deserto. Sabe por quê? Porque a escravidão mental, ela é mais forte que correntes físicas. Agora, olha para hoje. Quantas pessoas você conhece que vivem no próprio Egito mental? Eu sempre fui assim. Na minha família todos são ansiosos. Eu não consigo acordar cedo. Eu sou péssimo com dinheiro. Eu sempre estrago relacionamentos e assim por diante. Sabe qual é o seu Egito? É qualquer história que você conta sobre si mesmo que começa com eu sempre, eu nunca. O vício que você diz que não consegue
tirar, largar. Esse é o seu Egito. O padrão destrutivo que você repete. Esse é o Egito. A procrastinação crônica é Egito. A raiva que explode é Egito. E assim como o povo no deserto, quando surge a oportunidade de mudança, o que nós fazemos? Nós queremos voltar para o conhecido, para o confortável, para a escravidão familiar. Pelo menos eu sei como funciona, é melhor que a incerteza. E se der errado? Mas aqui está o segredo que poucas pessoas entendem. A travessia do Mar Vermelho não foi o milagre principal. O milagre foi cada dia no deserto em que eles escolheram não voltar. Cada maná que caía do céu e eles comeram, na verdade foi uma escolha de confiar no amanhã. Cada passo no deserto foi um não ao Egito mental. 40 anos de escolhas diárias. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Deixa eu ser um pouco mais específico sobre os Egitos modernos. Você consegue reconhecer algum? O celular que você pega automaticamente ao acordar, antes mesmo de pensar? Egito. A discussão que você tem com seu parceiro, sempre o mesmo roteiro, as mesmas falas. Egito. O projeto importante que está há meses na sua lista, sempre para a semana que vem. Egito, Egito, Egito. Eu não estou dizendo que esses problemas não são reais. Eles são, mas quando eles se tornam a sua identidade, quando você diz, eu sou ansioso, em vez de eu estou sentindo ansiedade, você construiu uma pirâmide mental. E assim como levou 40 anos no deserto, sair desses Egitos não acontece num estalo. Acontece escolha por escolha, momento por momento. A questão é, você está pronto para atravessar o seu Mar Vermelho? O judaísmo, ele ensina que nós temos 3 níveis de alma, 3 forças que operam em cada decisão. Nefesh é a alma animal, é o seu sistema operacional básico. Lá você sente fome, medo, desejo, raiva, os impulsos que surgem em 0,5 segundos. O pecado na porta de Caim. A Nefesh, ela não é má, ela te mantém vivo, ela te faz comer quando você precisa, dormir quando você está cansado, fugir do perigo, mas ela não conhece limites, ela quer tudo e ela quer tudo agora. É a voz que te diz, só mais um episódio, só mais um doce. Responda agora mesmo essa mensagem que te mandaram e te irritou. É puro impulso, pura reação, zero reflexão. Ruach é o espírito emocional. Aqui mora a batalha. Ruach é onde você sente o conflito entre aquilo que você quer fazer e aquilo que você sabe que deve fazer. É a voz que discute, eu devia parar, mas eu sei que é errado, mas só dessa vez. No Ruach, você já tem consciência, mas ainda está negociando. É onde a maioria das pessoas vive, sabendo o certo, sentindo o errado, eternamente em conflito. É exaustivo viver no Ruach, é a guerra interna constante, é um campo de batalha entre o seu Egito mental e a sua terra prometida. Neshama é a alma divina. Aqui está o seu livre-arbítrio verdadeiro. A Neshama é a parte de você que ela pode observar os impulsos do Nefesh e os conflitos do Ruach e escolher. Não é uma voz que grita, é uma certeza quieta. É o que me fez recusar aquele emprego aos 22 anos. É o que faz você saber no fundo qual é a escolha correta. A Neshama, ela não debate, ela sabe. E quando você acessa ela, a escolha fica muito mais clara. Difícil
Talvez, mas clara. Agora eu vou te contar sobre o rei Davi. Um homem que prova que livre-arbítrio não é sobre ser perfeito, é sobre o que você faz com as suas imperfeições. O Davi, ele cometeu alguns erros. Ele viu Batseba tomando banho, ele desejou ela, mesmo que naquele momento ela estava casada, ele mandou chamar ela e assim por diante, como a gente conhece a história. Ele manda Uriá para frente de batalha e, como a gente conhece, no final das contas, ele acaba casando com ela. Ele foi um rei ungido por Deus, um homem seguindo o coração divino, fazendo algo que para o nível espiritual dele não era correto. As explicações para a história de Davi e Batseba, na verdade, elas são muito mais profundas, como aparecem não somente na Bíblia, mas na Cabalá. Mas no nível dele, a gente vê um conflito interno. E aqui vem a diferença entre Davi e Caim. O profeta Natã vem até Davi. Ele conta uma parábola sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um pobre. Davi fica furioso. Esse homem merece morrer. Natã encara Davi e fala: esse homem é você. E aqui está o momento em que Davi podia fazer como Caim. Ele podia negar, ele podia justificar, ele podia culpar outras pessoas. Ele era rei. Ele podia inclusive mandar matar Natã, o profeta. Ele podia dizer que Batseba seduziu ele. Ele podia culpar Uriá por não ter ido para casa. Mas Davi disse duas palavras que mudaram tudo. Tatila Hashem, eu pequei contra Deus. Ele não foi mais forte que eu, não as circunstâncias levaram, não o impulso venceu. Eu pequei. Nessas duas palavras está todo o poder do livre-arbítrio. Assumir a escolha, assumir a responsabilidade e, por isso, poder escolher diferente. Davi escreveu depois o Salmo 51. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito correto. Caim matou e fugiu. Davi, ele fez o seu pecado, mas ele se transformou. Caim deixou o pecado entrar pela porta. Davi também. A diferença, Davi reconheceu que foi ele que abriu a porta. E esse reconhecimento lhe deu o poder de mantê-la fechada no futuro. Os salmos que confortam milhares de pessoas até hoje nasceram de um homem que conheceu a escuridão e escolheu a luz. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Não é nunca cair, é escolher se levantar. Sabe qual a diferença fundamental entre Caim e Davi? Não é que um tinha mais livre-arbítrio que o outro. Os dois sentiram impulsos fortes dentro deles. Os dois, de alguma forma, cederam. Mas a diferença está no depois. Caim disse: acaso eu sou o guardião do meu irmão? Negação. Fuga. O impulso venceu e pronto. Davi disse: eu pequei. Aqui você vê reconhecimento, responsabilidade. O impulso venceu, mas eu escolhi deixar. E aqui está a revelação. Livre-arbítrio não é sobre controlar todos os seus impulsos. É sobre você escolher quem você é, apesar dos seus impulsos. Você vai sentir raiva, escolhe o que você vai fazer com ela. Você vai sentir medo, escolhe se você vai paralisar ou agir. Se você sentir desejo, escolhe se você vai ser escravo dele ou senhor dele. Paradoxalmente, quando você assume a responsabilidade total, eu escolhi, você descobre a liberdade total. Porque se você escolheu errado, você pode escolher certo. Se você abriu a porta, você também pode fechá-la. A responsabilidade não é um peso, são asas. Lembra daquela proposta que eu recusei aos 22 anos? Agora eu posso explicar o que realmente aconteceu. A minha nefes gritava: aceita! Dinheiro, segurança, apartamento na praia.
todos os impulsos básicos ativados. O meu Ruach estava numa guerra. Mas e os meus sonhos? Mas Israel? Mas o que eu vou dizer para minha família? Mas se eu me arrepender? Semanas de conflito interno, ansiedade, insônia, o típico campo de batalha do Ruach. Mas então, no momento de silêncio, a minha Neshama falou, não foi uma vez, foi uma certeza. Você não veio ao mundo para comprar apartamentos. Você tem uma missão. E foi isso. A decisão estava tomada. Não porque fazia sentido lógico, não fazia. Não porque era fácil, talvez foi a mais difícil da minha vida, mas porque pela primeira vez eu não estava escolhendo entre opções. Eu estava escolhendo quem eu era. 30 anos depois, tendo ajudado milhares de pessoas a saírem dos seus egitos pessoais, eu entendo. Aquela não foi uma decisão sobre emprego, foi sobre identidade. Entre o impulso de segurança e a ação de aceitar, eu encontrei o espaço. E nesse espaço, eu encontrei quem eu realmente era. Mas, Rabino, e a genética? E os traumas? Nós escolhemos a nossa programação? Deixa eu te contar sobre José, vendido como um escravo pelos próprios irmãos quando ele tinha só 17 anos. Ele foi jogado numa cova, ele foi traficado para o Egito, ele foi acusado falsamente de assédio, ele foi preso injustamente, ele foi esquecido na prisão por anos. Se alguém tinha desculpa para ser amargo, vingativo, destrutivo, destruído completamente, esse era José. Trauma em cima de trauma, abandono pela família, traído por todos. Mas quando ele reencontrou os irmãos, agora como vice-rei do Egito, com poder de vida e morte sobre eles, sabe o que ele disse? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José não negou o trauma, ele não fingiu que foi fácil, mas ele escolheu o que fazer com ele. Ele escolheu seu canal de salvação, não de vingança. Os mesmos eventos que poderiam criar um tirano, criaram um salvador. A sua genética é real, os seus traumas são reais, mas entre eles e suas ações existe você. Mas se Deus sabe tudo, então como é que eu posso ser livre? Imagina um pai vendo o filho pequeno se aproximar do fogão quente. O pai sabe com certeza absoluta que a criança vai tocar. A curiosidade, inexperiência, tudo aponta para isso. O pai avisa, não toca, vai queimar. A criança toca mesmo assim. O pai sabia? Sim. A criança teve escolha? Também sim. O conhecimento do pai não forçou a mão da criança. Assim é com Deus. Ele conhece todos os futuros possíveis, ele sabe qual você vai escolher, mas o conhecimento dele não elimina a sua escolha. Ele está fora do tempo. Para ele, passado e futuro são como páginas de um livro aberto, mas você está dentro do tempo, escrevendo a sua história, escolha por escolha. Então aqui estão os 4 passos da escolha verdadeira, baseado em 3.000 anos de sabedoria. 1. Reconhecer um impulso. O pecado está à porta. Percebe quando ele surge. Não julga, não luta, apenas perceba. Aí chegou a vontade de checar o celular. Olha a raiva subindo. 2. Pausar antes da ação, mas você pode dominá-lo. Entre o impulso e a ação, respira. Literalmente, uma respiração profunda. Nesse segundo de respiração, você recupera o comando. 3. Conectar com a sua essência. Pergunta: quem eu escolho ser agora? Não o que eu quero fazer, isso é nefesh, mas quem eu escolho ser, isso é neshama. 4. Escolher conscientemente. Como Davi, assuma a escolha. Eu escolho pegar o celular ou eu escolho deixar para lá. Viktor Frankl, ele descobriu tudo isso no inferno de Auschwitz. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto
uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância. Entre estímulo e resposta existe um espaço. Nesse espaço está o seu poder, nesse espaço está a sua liberdade, e aqui está o paradoxo mais profundo de todos. Quando você assume responsabilidade total, você descobre liberdade total. Parece contraditório, não é verdade? Se tudo é minha responsabilidade, onde está a minha liberdade? Mas pensa, enquanto você culpa os outros, as circunstâncias, a genética, o passado, você está preso. É sempre culpa de alguém. Você é vítima sem poder. No momento que você diz, eu escolhi, mesmo que tenha sido uma escolha ruim, você recupera o poder. Porque se você escolheu errado, você pode escolher certo. Responsabilidade não é sobre controle. Você não controla a chuva, mas você escolhe se você vai dançar nela ou se você vai reclamar. Você não controla as outras pessoas, mas você escolhe como você vai responder. Você não controla os seus impulsos, mas você escolhe se você vai abrir a porta. Caim fugiu da responsabilidade e viveu fugindo para sempre. Davi abraçou a responsabilidade e encontrou redenção. A responsabilidade não é uma prisão, é a chave da cela que você mesmo construiu. Então, aqui vai o seu desafio para as próximas 24 horas. Quando surgir qualquer impulso forte, pode ser raiva no trânsito, pode ser uma vontade de comer sem fome, o ímpeto de responder aquela mensagem com grosseria, para. Respira fundo uma vez e pergunta: quem eu escolho ser nesse momento? Não é o que eu quero fazer, mas quem eu escolho ser. Só isso. Não precisa ser perfeito, não precisa acertar todas as vezes. Apenas pratica encontrar o espaço entre o impulso e a ação. Lembra de Caim, o pecado está na porta, mas entre a porta e você existe uma escolha. Faça isso amanhã, depois me conta o que você descobriu. O Baal Shem Tov, que foi fundador do Hassidismo, ele ensinava: Deus está onde você deixa ele entrar. Pensa na profundidade disso. O Criador do Universo, o Todo-Poderoso, ele se autolimita. Ele espera o seu convite, ele respeita o seu livre-arbítrio a esse ponto. O seu coração é como uma casa, os impulsos batem na porta. Pode ser raiva, medo, desejo, mas também batem sabedoria, compaixão, coragem. Você decide quem entra. Cada escolha é um convite, cada decisão abre uma porta. E o mais incrível, Deus não força a entrada. Ele espera do lado de fora, respeitando a sua liberdade. O seu livre-arbítrio é tão sagrado que nem Deus viola isso. Essa é a medida do seu poder. Agora me diz, qual é o pecado batendo na sua porta? Qual é o seu Egito pessoal do qual você precisa sair? Comenta aqui embaixo. Não precisa detalhar se você não quiser. Pode ser uma palavra como procrastinação, raiva, medo. Vamos criar uma comunidade de pessoas escolhendo sair do Egito. Pessoas assumindo o comando. Pessoas que estão encontrando o espaço entre impulso e ação. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, alguém que está preso no próprio Egito. Juntos nós vamos atravessar o deserto. Lembre-se que Caim teve escolha, o povo no deserto teve escolha, Davi teve escolha e você tem escolha. Não sobre tudo o que acontece com você, mas sobre quem você escolhe ser diante daquilo que acontece. Os seus impulsos são reais, os seus traumas são reais, as suas limitações são reais. Mas entre todos eles e as suas ações existe um espaço sagrado, o espaço da escolha. Você não é os seus pensamentos, você não é os seus impulsos, você não é o seu passado. A verdade é que você é
quem você escolhe ser no próximo momento. A porta está batendo, o impulso está chegando, mas você decide se abre ou não. Essa é a verdade sobre livre-arbítrio, que você pode mudar a sua vida. Você sempre teve a chave. A questão nunca foi se você pode escolher. A questão sempre foi o que você vai escolher agora.